Atenção! O Palácio do Planalto acaba de entrar em estado de pânico absoluto. A Polícia Federal marcou a data oficial do depoimento do ex-líder do governo, Jacques Wagner, envolvido em um escândalo gravíssimo de propina e favorecimento com o Banco Master. O que o sistema tentou abafar durante meses acabou de explodir nas mãos do próprio presidente Lula. O ex-homem forte do governo já avisou que vai ficar em silêncio diante da Polícia Federal. Mas o que os analistas descobriram nos bastidores é que esse silêncio esconde uma ameaça implosiva contra o próprio Planalto. O ministro André Mendonça avançou nas investigações. E o que consta nas mensagens interceptadas pode simplesmente destruir a campanha do governo em pleno ano eleitoral. Sabe por quê? Porque a lealdade no sistema acabou e o recado nas entrelinhas foi dado. Fique comigo até o final deste vídeo para entender como esse novo escândalo pode paralisar Brasília. Vamos direto aos fatos. A Polícia Federal já marcou para o próximo dia 7 de agosto o depoimento de Jacques Wagner na Polícia Federal. Ele terá de se explicar se recebeu propina do Vorcaro, como se suspeita, e se serviu de intermediário entre Vorcaro e o Lula, e o governo Lula. Bom, isso pode cair como uma bomba dentro do governo nessas eleições. A defesa do Jacques Wagner já se adiantou e disse que ele vai ficar em silêncio. Ok, é um direito constitucional dele, mas o silêncio do Jacques Wagner é também um recado a uma pessoa específica que eu vou te contar agora. A CNN informa que a Polícia Federal intimou Jacques Wagner para depor, como mencionei, no dia 7 de agosto sobre suspeita de propina do Master. A PF aponta vantagens indevidas via familiares e empresas, como um apartamento de 2,4 milhões em Salvador. Tem até mensagem interceptada do Wagner, do Jacques Wagner, nessa história, em que ele encaminhou ao ex-sócio do Master o contato do gerente da construtora com o texto, aspas, a unidade é 1702 e o preço 2,45 mil. Após a operação, o Jacques Wagner deixou a liderança do governo Lula. E deixou a liderança do governo Lula esperando que esquecessem dele. E o Lula mandou o Jacques Wagner embora, esperando que com isso essa história toda ficasse no mínimo para depois das eleições. O André Mendonça está tocando fogo nessa história, a Polícia Federal está tocando o caso em frente e isso está apavorando com certeza o Jacques Wagner, que achou que seria esquecido, e o Lula, que achou que esqueceriam do Jacques Wagner antes ou pelo menos durante o período eleitoral. O depoimento do Jacques Wagner, como eu mencionei, pode botar fogo nessa história toda. Ele já falou que vai ficar em silêncio, mas isso é uma estratégia diferente do que ele fez até agora. E isso que me chama atenção e pode ser um grande recado ao Lula. Por quê? Porque ele, quando estava sendo acusado, ia para podcast, ia para entrevista e dizia isso e dizia aquilo, e explicava de forma mirabolante, de forma fantasiosa, por que essas acusações eram falsas. Agora, quando a Polícia Federal bateu a sua porta, quando ele já está fora do governo Lula, ele disse que vai ficar em silêncio. O silêncio do Jacques Wagner pode significar o seguinte: olha, Lula, eu vou ficar em silêncio porque eu vou escolher o que e quando contar. Se por acaso apertarem o Jacques Wagner, se forem para cima do Jacques Wagner, se para além desse interrogatório houver outras operações, bloqueios de bens e assim por diante, pode ter certeza que o Lula vai largar a mão do Jacques Wagner, porque o Lula só pensa nas eleições e ele não pode ser visto junto do Jacques Wagner ou ajudando o Jacques Wagner. Se o Lula não consegue calar a Polícia Federal, se o Lula não consegue calar o André Mendonça e a Polícia Federal e o André Mendonça forem para cima do Jacques Wagner, o Lula solta a mão do Jacques Wagner e talvez esse silêncio dele possa significar, como eu mencionei, uma antessala do vou dizer aquilo que me interessa dizer. E aquilo que interessa a um Jacques Wagner rompido com o governo falar é com certeza bombástico para o Lula, é bombástico para o governo Lula, é bombástico para essas eleições. Portanto, meus caros, não tem como o Lula dar as mãos ao Jacques Wagner, e um Jacques Wagner que resolve falar é implosivo ao governo Lula durante as eleições. Está na mão do Jacques Wagner a vida do Lula e, sobretudo, a vida eleitoral. Vamos aguardar esse interrogatório e o que mais Mendonça e a Polícia Federal farão, porque isso pode ser decisivo para o Lula e para essas eleições.
Lula participou da convenção nacional do PDT e dividiu palanque com Carlos Lupe, ex-ministro da Previdência, que pediu para sair do governo após suposto envolvimento em um esquema de descontos ilegais e também desvios de recursos nas aposentadorias do INSS. O discurso do petista é manjado: soberania e democracia. Foi quando Lula subiu ainda mais o tom. Citou Marco Rubio e, sem rodeios, sugeriu enforcar traidores da pátria. Nesse país, antigamente, traidor era enforcado. Porque trair a pátria é uma coisa muito grave. E hoje nós temos não um, nós temos vários traidores que vão aos Estados Unidos pedir para os Estados Unidos impor punição ao Brasil. E eu quero dizer para vocês, eu acho isso tão engraçado que eles podem até montar um comitê para apoiar o nosso adversário aqui. Se depender de mim, nós vamos ganhar as eleições no primeiro turno dessas eleições. Inacreditável, né? Inacreditável. Fabi, eu quero te ouvir então. Ele fala claramente ali que nesse país já houve enforcamento para traidores da pátria. Vale ressaltar que o Itamaraty, a nossa instituição formal da diplomacia, das relações exteriores, nosso Ministério das Relações Exteriores, falou abertamente que considera a família Bolsonaro como traidores. Então, assim, já está aí o tom todo do recado do Lula e do Itamaraty. Bom, a gente vê muita semelhança, né, do Lula com o Ortega que a gente acabou de mostrar. Esse discurso, essas palavras, o tom bélico. Mas o interessante é que isso acaba dizendo o que verdadeiramente Lula é, né? É um ditador. Ele nega o Estado democrático de direito. Quando ele fala de enforcamento, sendo que não existe esse tipo de pena no Brasil atualmente, ele está negando, né, o Estado democrático de direito, que é tão dito aí pelos ministros do Supremo, pela PGR, né, por esse pessoal aí que achava demais quando o Bolsonaro soltava um ou outro xingamento, às vezes com muita razão. Também fica bem caracterizado violência política, discurso de ódio, né? Tudo que disseram que os outros faziam. São eles que fazem, são eles que estão aí com o microfone na mão, dizendo sandices a respeito de um secretário de Estado, que é o Marco Rubio, tentando pessoalizar, e não é o que o Lula, né, levou aí, foi por inaptidão, foi também porque o governo americano, o Marco Rubio só foi um porta-voz, né, mas o governo americano considerou o Lula como alguém que não é confiável para sentar à mesa e negociar, que coloca o ego acima de tudo. E ele, quando ele fica com raiva e tenta desmistificar isso, ele acaba provando mais ainda que os americanos estão corretos. E que amanhã, infelizmente amanhã, no dia de amanhã, vai começar a taxa de 25% de muitos produtos brasileiros, porque esse senhor de chapéu aí, ele realmente não militou a favor do Brasil, ele só milita essa parte ideológica, ele só milita pregando violência política e discurso de ódio, né? A pergunta que fica é, se fizerem o que ele está sugerindo, né, será que ele vai bancar e vai dizer eu que realmente sugeri? Né? Porque nós sabemos que o Lula fala muito, mas no fundo, um grande de um covarde. Denise, quero te ouvir então, tá aí a declaração do presidente Lula falando abertamente em enforcamento. A gente, então, tem um presidente falando sobre enforcamento de maneira muito clara em evento público, em evento político e ainda na sequência falando sobre primeiro turno da eleição. Fabi, deixa eu passar a bola aqui para você de novo, por favor, a gente já aciona aqui a Berê, mas além dessa questão do enforcamento, veja, ele não usou sequer um eufemismo para o termo, sei lá, um gesto, o brasileiro fala um pouco com a mão também, né, a gente tem um quê de italiano, sequer isso. Ele falou abertamente enforcamento. E aí, na sequência, ele fala que vai ganhar a eleição no primeiro turno. Bom, completamente assustador, né? Ter na mesma frase enforcamento e eleição no primeiro turno. A mesma frase, ter eleição só, né? Nem precisa colocar o primeiro turno. O primeiro turno, então, é mais ainda preocupante, mas, de fato, nós não temos aqui pena de morte, não temos, né? Então, o Lula, e não é a primeira vez que ele fala, ele já poderia ter refletido se isso fosse um erro de comunicação, né? Tirarem fora do contexto. Não, estão tirando fora do contexto coisíssima nenhuma. Aliás, o Flávio Bolsonaro, a campanha do Flávio Bolsonaro, a pré-campanha, judicializou a primeira vez que ele falou abertamente lá sobre enforcamento. Tem uma notícia crime no Supremo Tribunal
Tribunal Federal, mas a gente já sabe, né? Só vai constar mesmo, porque a gente sabe que o Supremo, quando se trata de Lula, quando se trata da esquerda, não, gente, foi só uma colocação. Discurso de ódio, imagina, violência política, nem pensar. Ele está negando o Estado Democrático de Direito? Jamais. Isso é uma tentativa de golpe de Estado? Nunca, né? Então, é essa relativização que a gente sempre aponta e que acaba desequilibrando o processo eleitoral no Brasil, que já começou desequilibrado com a decisão do ministro Alexandre de Moraes de isolar o presidente Bolsonaro e promover a censura, sendo que o Bolsonaro jamais falou de enforcamento de oponente político.